Nós vamos estar trabalhando então a técnica endovenosa. Embora hoje a endovenosa seja proibido efetuar este procedimento na farmácia, é importante o farmacêutico conhecer porque em determinadas situações ou em determinados locais ele vai precisar desse conhecimento para em situações de emergência, tá bem? Porque hoje nós falamos assim que o farmacêutico ele se forma, ele não fica só na capital, às vezes vai para o interior e para o interior, né, do país também. Então nós temos a técnica endovenosa, endovenosa com agulha, e pode ser feita também a endovenosa com scalp, certo? Bom, quando se vai utilizar a técnica endovenosa? Então, se utiliza quando necessita uma ação imediata do medicamento, quando os medicamentos às vezes são medicamentos irritantes, pode provocar necrose, quando necessita administrar grandes volumes, quando as substâncias são extremamente dolorosas, né? Ou quando o medicamento é prejudicado, né, pela ação do suco gástrico. Nós vamos dar o exemplo aqui, ó, gentamicina, né? Gentamicina, elas são administradas por via parenteral, quer seja intramuscular ou endovenosa. Por quê? Porque o pH ácido degrada ela, ok? Então, nessas situações, né, ação imediata, medicamentos que são extremamente irritantes, medicamentos que requerem um grande volume, medicamentos que são substâncias que são extremamente dolorosas, ou quando a sua farmacocinética é comprometida, aí então nós vamos estar trabalhando então por via endovenosa. Bom, nós vamos estar administrando no sistema venoso, ele tem válvulas, certo? Essas válvulas têm que ser rompidas, a pressão das válvulas, então por isso que nos primeiros de 2 a 3 ml aumenta, né, a pressão, fica duro o êmbolo da seringa. Bom, a velocidade, como eu sei que eu tenho um sistema fechado, onde eu tenho uma bomba funcionando e o sistema renal filtrando, a necessidade da velocidade ser controlada. Então, se trabalhando com a velocidade de 1 a 2 ml por minuto, para ele percorrer todo esse circuito e, de certa forma, não chegar concentrado também aonde? No sistema nervoso central, pronunciando as reações adversas, como também a nível renal, comprometendo a filtração glomerular. Então, a velocidade a ser administrada é de 1 a 2 ml. Bom, é importante também retirar as bolhas da seringa, porque como é um circuito fechado, não permite o quê? Não permite a presença de ar. Então nós vamos observar aqui e vamos ampliar. Observem as bolhas de ar. O paciente foi a óbito por quê? Por embolia, por conta da administração do medicamento contendo bastante bolha. Observem aqui. Bolha, 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 né? Bolha de ar, bolha de ar, bolha de ar. Então é primordial o cuidado na retirada das bolhas quando se for administrar por via endovenosa. Observem aqui, ó, bolha, 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 bolha. Então há necessidade primordial de retirada das bolhas. Cuidado na retirada das bolhas. Bom, a questão das incompatibilidades não vão me ater, porque, de maneira geral, e de preferência com soro. E as interações medicamentosas, hoje nós temos manuais que permitem você verificar, né, essas incompatibilidades quando administrado no mesmo frasco. Dos diluentes, da mesma forma. Se você observar, grande parte, a maioria, são compatíveis com o quê? Com soro, solução fisiológica, certo? Solução fisiológica seria o ideal para todas as aplicações, exceto alguns fármacos. Então, se eu fosse perguntar assim, qual o veículo adequado, nós vamos ter o soro. Depois nós temos outras soluções que são mais específicas, mas o soro é compatível com a maioria dos medicamentos. Aí os medicamentos incompatíveis em solução, aminofilina com vancomicina, gluconato de cálcio com fotericina, vitaminas do complexo B com tetraciclina, hidrocortisona, isso tudo consta em manuais, na qual o farmacêutico deve consultar. Os principais locais da aplicação, nós vamos ter a veia cefálica, nós vamos ter a veia basílica e nós vamos ter o que? A fossa antecubital. A fossa antecubital. Então nós vamos ter então aqui as veias acefálica, depois a basílica, elas vão se confluir aonde? Na fossa antecubital e depois novamente cefálica e basílica. Então nós vamos dar preferência, não está atrapalhando
na via o quê? Na fossa antecubital. Então tá lá. Podemos também aplicar nas veias metacarpais da mão, no arco venoso dorsal da mão, mas são veias que são extremamente o quê? De pequeno calibre e também acabam por se deslocar. Então você tem dificuldade em efetuar a aplicação. Então os locais de maneira geral vamos dar preferência primeiramente o quê? Para a fossa antecubital, para o antebraço, para as mãos, certo? Antecubital, braço, mãos e por último nos pés. Então primeiramente fossa antecubital, depois no antebraço, depois nas mãos e por último o quê? Nos pés. Tá bem? Bom, tenho que lembrar sempre o que? A artéria traz, sistema venoso leva, retorna, vamos dizer assim, retorna. Então você vai garrotear o sistema venoso. Uma vez você garroteado, já na própria antisepsia é o contrário. Nas intramusculares nós estamos falando de cima para baixo, aqui é o contrário, de baixo para cima. Para quê? Para entumecer a região onde você vai efetuar a aplicação, a veia ficar mais visível, mais calibrosa. Bem, efetua a aplicação, aspira para verificar se está dentro do vaso. Então, nas intramusculares, nós aspiramos para verificar se o medicamento, se eu não tinha atingido o vaso, porque o medicamento era incompatível pela via intramuscular. Aqui, eu tenho que aspirar para ter certeza que está dentro do vaso, porque o meu medicamento ele é para ser administrado no interior do vaso. Uma vez veio o sangue, solta o garrote e numa velocidade contínua de 1 a 2 ml, 1 a 2 ml por minuto, administra o medicamento. Terminou de aplicar, terminou de injetar, retira, orienta o paciente a apenas segurar material no Descartex e proceder o quê? A lavagem das mãos. Então aqui está mostrando, mais ou menos aqui a fossa antecubital, de 3 a 4 dedos acima da fossa antecubital, deixando o lacinho para cima. Hoje nós temos vários dispositivos para proceder o garroteamento. Mas aí nós temos de forma mais simples o garrote. Posso pedir para o paciente também abaixar a mão, abrir e fechar, para o quê? Para entungecer a região onde você vai efetuar a aplicação. Bom, antes você pode tocar, etc e tal, depois coloca a luva e efetua a aplicação. Posso fazer na mão? Pode, da mesma forma. Vou fazer uma aqui, peço para o paciente garrotear, pedir para ele abrir e fechar a mão. Muito bem. Para visualizar, observar que às vezes ficam mais visíveis a partir desse momento. Bom, então está lá, o local onde ela vai se efetuar a aplicação. Então, mais ou menos então no paciente, fossa antecubital, mais ou menos de 3 a 4 dedos acima da fossa antecubital, procede-se o quê? O garroteamento. Garroteou, um lacinho simples para deixar mais fácil, simples com as pontas para cima, para deixar mais fácil você retirar. O paciente pode pedir para o paciente abaixar a mão, abrir e fechar a mão, mas você já observa o vaso enturgecido. Antisepsia de cima para baixo, de cima para baixo, de cima para baixo, trazendo sangue do leito venoso e deixando o quê? Enturgecido a região. Então tá lá. Sempre de preferência, né? Sempre com luvas. Efetua a aplicação. Trava a seringa, né? Um dedo trava, outros 2 dedos apoia a seringa. Tá bem? Para não deixar ela se movimentar. Se você movimentar muito, você perde. Há necessidade de aspirar? Sim. Observe, aspirou, veio sangue, significa que a seringa, a agulha está dentro onde? Dentro do vaso sanguíneo. Não posso esquecer do quê? De soltar o garrote. Solta o garrote e começa a injetar. Qual a velocidade? 1 a 2 ml por minuto. É a velocidade adequada. Muito bem. Terminou de injetar, mesma mão que aplicou, mesma mão vai retirar a seringa no mesmo ângulo. Retira, algodão no local. Tá bem? Pede apenas para o paciente comprimir. Não há necessidade de dobrar o braço, porque senão leva à formação de hematoma. Então, não dobra o braço. Tá bem? Apenas o algodão no local. Vamos com o quê? Material no Descartex e proceder à lavagem das mãos. Se porventura vier a ficar quadros de hematoma, nós podemos associar apenas aplicar uma Heparil ou uma Iridoide ou associar as duas. Em casos você vê que criou um processo inflamatório, aí se acrescenta o quê? Uma pomada MIP, isento de prescrição,
associada, né, com a Heparil ou associada com a Iridoide, fica a seu critério. A técnica com scalp, endovenosa com scalp, também é um dispositivo fácil, o mesmo procedimento, vai garrotear. A antisepsia sempre de cima para baixo, ok? Você efetua a aplicação com scalp, segura, aspira, veio sangue, solta o garrote, começa a injetar. E aí depois, terminou de injetar, mesmo ângulo, retira o material no Descartex. Então vamos lá então. O material, vou proceder, conecta a agulha na seringa, lubrifico, devolvo a seringa para a embalagem. Então tá lá, conecto a agulha na seringa, lubrifico, devolvo para a embalagem. Algodão embebido em solução asséptica, eu faço a desinfecção, com outro algodão protejo dele, efetuo a quebra, aspiro o medicamento, tiro todas as bolhas, abro o scalp, ok? Conecto, desconecto a agulha e conecto o scalp, muito bem. Retiro todo o ar do scalp, forma uma gotícula na pontinha, retirando o ar. Então tem que retirar o ar do sistema, ou seja, do scalp. Retirou o ar, muito bem. Tá, a pontinha retirou o ar, o medicamento está pronto para ser administrado. Muito bem. Da mesma forma, fossa antecubital, 3 a 4 dedos, eu vou fazer o garroteamento do paciente. Garroteou. Pode pedir para o paciente abaixar a mão, abrir e fechar? Pode. Certo? Retiro, sempre de cima para baixo, de baixo para cima, trazendo o quê? Sangue no leito venoso para entungecer a veia. E dou a punção. Ok? Deu a punção, observe que veio o sangue aqui, mas é necessário o quê? É necessário, apoio o scalp, segura o scalp com o dedo. É necessário aspirar para ter certeza que está dentro do vaso. Aspirou, veio sangue, o que você vai fazer? Solta, né? Solta o garrote e continua a injetar. Qual que é a velocidade? De 1 a 2 ml por minuto. Tudo bem? Terminou de injetar, a mesma mão que aplicou, fecha o scalp, retira e coloca o algodão local. Então, retirou, algodão local. Orientar o paciente não dobrar o membro para não formar hematoma. Certo? Orientar não, né? Não dobrar. Não fazer esse procedimento. Material no Descartex. Proceder à lavagem das mãos antes e após a aplicação. Então, sempre lavar as mãos antes e após a aplicação de injeção. Tá bem? E aí, da mesma forma, se porventura ficar um hematoma, pode-se utilizar apenas a Heparil ou a Iridoide, ou podendo associar com uma pomada anti-inflamatória.